versículo 41 e 42. 31 até o verso de número 38, depois 41, 42. Evangelho de João, capítulo 4, 31 a 38 e 41 e 42. Nesse interim, os discípulos lhes rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Nós temos a oportunidade dada pelo Senhor até a presente data, o privilégio de comemorar um ano novo. E nós estamos às portas de novamente falar de um ano novo. Nós temos menos que 2 meses para pensar já num outro ano. Isso vem acontecendo com a sua vida e com a minha vida no decorrer de alguns anos. Uns têm menos idade, outros têm mais. Alguns estão começando na sua juventude, essa vida maravilhosa, e outros já estão desabrochados da sua vida, descortinando aí para um novo lugar eterno com o Senhor, não é verdade? Mas, nesse período, de todo esse tempo, Deus sempre colocou um desafio para a sua igreja. A sua igreja ela não tem outra missão, ela não tem outra finalidade, a não ser portadora das boas novas do Evangelho. O Senhor não apresentou para a igreja pontos diferentes, a não ser uma coisa só: falar do seu amor, falar da sua obra, falar que só Jesus é o Senhor e Salvador. Aprendemos isso em todo instante da nossa vida, mas nós precisamos aprender e praticar, porque essa é a palavra que o servo de Deus, Tiago, nos diz no seu capítulo 1, no verso 22. Nós devemos ouvir e praticar aquilo que nós recebemos das Sagradas Escrituras. Então nós temos um desafio, e se Deus, na sua infinita graça, nos permite terminar esse ano dando testemunho do amor de Deus, da graça do Evangelho que Deus oferece graciosamente a todo aquele que crê no seu nome. Se nós entendermos isso, nós queremos que o Senhor, se for da sua vontade, nos permite viver um novo ano para sermos obedientes a essa missão. Missão urgente para a igreja. Esta é a missão urgente para essa igreja.
nós estamos agora nos preparando. Em alguns dias depois, o Conselho da Igreja vai tomar conhecimento do crente, do discípulo, daqueles que são arrolados como membros da igreja, a sua descrição e o seu desejo de ser útil na obra do Senhor. Certamente você deve ter orado, deve ter pensado bastante sobre isso ao escrever aquilo que você deseja como discípulo de Jesus na casa do Senhor, na obra do Senhor. E por mais que seja diferenciado o ministério que podemos desempenhar dentro da casa do Senhor, das mais diversas comissões, uma é singular, uma é importante, independente da sua ficha ou da minha, que é, de fato, ser um proclamador dessa grande missão de anunciar, então, o Evangelho da graça do Senhor. A Igreja de Cristo, ela não pode perder a oportunidade. Esta missão da evangelização era tão urgente para Jesus, como é também para os nossos dias. Porque cada dia que passa é uma realidade, é uma verdade em que nós estamos próximos do grande e glorioso dia do Senhor. O Senhor Jesus não perdeu a oportunidade, ensinou seus discípulos também não perderam a oportunidade, os pais da igreja, os reformadores, os pré-reformadores, pastores, mestres, evangelistas, enfim, todos nós temos oportunidade. E às vezes nós deixamos essa rica e importante oportunidade de compartilhar o que Jesus fez na sua vida, que fez nas nossas vidas. Nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós temos sempre uma chamada dada pelo Senhor. E essa chamada que o Senhor nos dá é para nós entendermos que quando fazemos parte da mesa do Senhor, quando nós colocamos esta disposição de comungar na mesa do Senhor, nós estamos dizendo que nós queremos obedecer, nós queremos aplicar aquilo que o Senhor disse na sua palavra, aos seus discípulos e a nós, de sermos discípulos de Cristo Jesus. E o Senhor não perdeu a oportunidade, como nós não devemos perder. O texto que nós lemos está inserido numa experiência particular. Está na pessoa de uma mulher samaritana que esperava o calor do meio-dia, daquele sol bem forte, que ninguém ia para aquele poço. Então ela ia com o seu canto para buscar água para o seu povo, para a sua família. Mas foi nesse período que Jesus, então, resolveu passar por Samaria, um lugar que os judeus não gostariam de passar, mas Jesus passou por Samaria, para encontrar com esta mulher e poder ali matar a sua sede espiritual. Ela estava sedenta de algo especial na sua vida. Depois de todo o diálogo e depois de toda a conversa que o Senhor teve com esta mulher, apresentando então que ele era aquele que podia matar a sua sede, depois que ela pôde compreender pela ação de Deus no seu coração, ela então, ao tomar posse dessa vida eterna, o texto diz que ela então abandona o canto, abandona tudo e sai correndo para dizer aos seus o que de fato aconteceu na sua vida. O que levou Jesus a agir dessa maneira? Porque diante daquela mulher havia ali uma grande discípula, ali havia uma grande evangelizadora, ali havia uma vida que, ao receber o plano de salvação da sua vida, não ficaria com ela, mas ela compartilharia com outras pessoas. Assim é a igreja de Cristo, assim somos nós. Nós não podemos só receber e ficar conosco. A igreja precisa expandir, não por questão numérica, não por questão de muitas pessoas. Ela precisa expandir com o eleito de Deus,
salvo, comprado por Cristo Jesus. Às vezes podemos ter uma multidão e não ter pessoas convertidas. Pode ter um monte de gente cantando, fazendo um monte de coisa, mas não tem experiência do novo nascimento. O que importa para a igreja de Cristo é que Deus faz a obra transformando o coração de um homem, de uma mulher, pela graça e pelo poder de Deus, e compreender a obra que Jesus fez na sua vida. A igreja não é chamada para satisfazer as suas vontades, mas a vontade daquele que a criou. Então o Senhor criou quem? A sua igreja. Criou cada um de nós para então nós estarmos no centro da direção do Senhor através do Espírito Santo, selado em nossas vidas, para pôr em prática. A igreja não foi chamada para trabalhar em favor dos seus fazer ou coisas que agradam a cada um de nós, mas aquilo que agrada ao Senhor. Então, diante disso, a igreja tem um lugar, ela tem um plano de salvação, um plano de evangelização. Missão urgente para a igreja. E aqui o texto mostra, então, que o Senhor para um pouco de relatar o fato que estava com esta mulher samaritana, o que estava ali acontecendo, para ensinar os seus discípulos, né, que o campo está aí, diante dos nossos olhos, está branquejando para a ceifa, e muitos esperam o tempo da estação, e o Senhor diz que a estação já chegou para dar os frutos, e é, portanto, que a igreja seja obediente. Não dizei vós que ainda há 4 meses até a colheita? Então Jesus responde aos seus discípulos: eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos que branquejam para a colheita. Nós precisamos entender isso, irmãos, como igreja do Senhor, que nós temos esta missão, e essa missão se chama hoje, não é amanhã, não é depois. A missão é hoje. Há uma estatística, alguns anos atrás, não muito distante, mas foi feito, imagino agora, que deve ser mais do que isso, de que morrem por minuto 102 pessoas. Em 1 minuto, em todo o universo, pela pesquisa, pode ser até mais, mas 102 pessoas por minuto. Morrem 148 mil pessoas por dia. Então, veja um número elevado de pessoas que em 24 horas deixam de existir. Talvez na minha casa, na sua casa, próximo de nós, não tenha acontecido isso. Mas em dado momento vai acontecer. No meu lar, no seu lar, na nossa casa, alguém partindo para a eternidade. 148 mil pessoas morrem por dia. Portanto, a necessidade de pregar, de anunciar o Evangelho é hoje, é agora, não é para depois, não é daqui 1 mês, daqui algum tempo, ou quando nós fizermos uma cruzada evangelística, ou quando nós marcarmos uma saída especial para fazer a evangelização. Isso é importante, faz parte do projeto das nossas sociedades internas. Mas, independente disso, cada um de nós somos discípulos de Jesus. E precisamos aproveitar o tempo. O tempo que passa rapidamente e que nós precisamos chegar no dia de amanhã com a missão de ter cumprido a ordem do Senhor. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz, né? A evangelização começa em Jerusalém. A evangelização termina os confins da terra. Entre o começo que o Senhor disse ali aos seus discípulos em Jerusalém, até os confins da terra, eu e você estamos inseridos nesse ministério. Então, a palavra foi alcançada em várias regiões, chegou na Samaria, e esta mulher, essa que depois de ter conhecido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela não deixou passar a oportunidade. Foi para os seus e falou do grande amor de Deus. Revelou aquilo que Deus tinha feito na sua vida e quanto ela tinha ali agora encontrado o grande propósito de Deus
na sua vida. A missão da igreja, irmãos, é urgente para hoje. O que nós precisamos, então, compreender isso dentro do nosso ministério de vida cristã, dentro daquilo que Deus tem proposto para as nossas diversas sociedades e comissões da igreja, desde o conselho até a sociedade que nós temos aí, a UCP e comissões, o desafio de entender que a missão urgente para a igreja envolve 3 pontos. Primeiro, que haja em nós submissão ao Senhor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, diz o texto, o Senhor Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar assim a sua obra. O coração do Senhor, a missão do Salvador, durante esses 3 anos que ele passou ali na Palestina, era de submissão ao Pai. Sua vida pronta para fazer aquilo que ele veio para não só anunciar o reino de Deus, anunciar a vida eterna que vem em Cristo Jesus, tão somente nele, mas preparar os seus discípulos e preparar a sua igreja para essa missão. O salmista, quando escreve Davi no Salmo 40, ele diz algo interessante para nós, como palavra de Deus, como compreender esta mensagem. E ele diz o seguinte, no Salmo 40, verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Meu sentimento, o seu sentimento é esse, de agradar a Deus. E agradar a Deus é colocar a nossa vida em disposição à palavra do Senhor, de fazer aquilo que agrada a Deus. A submissão nos conduz a um quebrantamento, de pensar o que Jesus fez por você. Você não sabe a dimensão. Há um cântico que nós cantamos e que nós não podemos calcular o preço que Jesus pagou pela nossa vida. Não há preço nenhum, mas ele fez por amor a você e a mim. E ele espera que em mim você tenha essa obediência, de ter essa submissão à vontade de Deus. No Salmo 51, quando nós lemos, agora no versículo 17, o autor, o salmista Davi diz, depois de buscar o perdão dos seus pecados, ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará o nosso Deus. Quando há essa sinceridade no nosso coração, o desejo de viver o evangelho pleno da graça do Senhor, a minha vida, a sua vida, torna-se frutífera diante do Senhor. A submissão é como nós nos colocarmos como o profeta Jeremias no capítulo 18. Barro nas mãos do oleiro. E ele vai trabalhar, moldar a minha vida e a sua vida segundo a vontade dele, para sermos frutíferos no reino de Deus, na obra do Senhor, a começar pela nossa casa. Missão urgente para a igreja não é apenas só submissão, mas também visão. Nós precisamos ter visão do reino de Deus. E o Senhor Jesus, no verso 35, ele exatamente vai dizer isso aqui: erguei os vossos olhos e vede o que está acontecendo. O apóstolo Mateus, no capítulo 9, quando ele escreve na palavra de Deus, no verso de número 36, ele vai dizer exatamente isso. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Muitas pessoas, talvez centenas, milhares de pessoas, estão perdidas neste mundo, são eleitas pelo Senhor, mas está aguardando a obediência
e a submissão da igreja em proclamar esta palavra. Talvez tenha passado por a sua vida e você não tem compartilhado, ou pelas nossas vidas e nós ficamos no anonimato. O mundo precisa ver em mim e você a beleza de Cristo. O mundo precisa olhar para você e saber que, apesar de tudo que você tem, de tudo que você possui, de toda a sua capacidade intelectual, mas algo muito mais sublime do que isso, é a graça de Deus na sua vida. E o mundo precisa ouvir de você o evangelho da graça do Senhor. O nosso Deus é um Deus de visão. E Ele, vendo que tem os seus eleitos, os seus escolhidos, Ele preparou a sua igreja para esta grande missão. A igreja precisa ver os campos que já estão brancos para a ceifa. Ou seja, nós precisamos olhar para esse campo e não perder esse tempo precioso. Não importa se vai estar conosco aqui ou não, se vai congregar conosco ou não. O que importa é que você falou, que você apresentou o evangelho da graça do Senhor. Você apresentou aquele que é o único mediador entre o Deus e o homem. E fora dele não há salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: Jesus Cristo é ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo. O rei Davi escreve que quando nós levantamos os nossos olhos para clamar ao Senhor, para nós entender o que o Senhor quer cada um de nós, ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem daquele que crê no Senhor Jesus. Homens e mulheres estão vivendo, como diz o rei Salomão, cambaleando para a morte, sem ouvir, talvez de você ou de mim, a palavra do Senhor. Irmãos, nós não podemos deixar passar uma semana toda sem falar de Jesus. A igreja não pode ficar pensando só nas suas quatro paredes. A igreja precisa sair desses quatro cantos da parede e aplicar as boas novas do Evangelho. A missão urgente para a igreja não é apenas só submissão, visão, mas tem um sentido também de urgência. Urgência. Vivemos um tempo de urgência. Nós temos pessoas cercadas diante de nós que estão realmente marcadas para a morte. Por causa do pecado, por causa da droga, por causa de tantas coisas. E elas muitas vezes já ficou perto de nós, sem nós compartilhar este evangelho. O mundo está com fome de Deus. E a igreja precisa, como discípulos de Jesus, como diz o texto aqui, como ceifeiros deste campo, o ceifeiro tem essa responsabilidade de se alegrar tanto daquilo que semeou, como aquilo que está colhendo. Ele precisa entender isso, que é urgente a colheita. É necessário que nós vamos ao campo e anunciemos a palavra do Senhor. Nós temos, irmãos, às vezes, visto em certas dimensões, e conversava com um colega e ele diz o seguinte: o ministério da palavra diz assim, a minha igreja, ela é uma igreja que perdeu a visão do reino de Deus, perdeu a visão do reino, não tem interesse mais pela evangelização. Nossa igreja está idosa. Eu estou pastoreando uma igreja quase que só de ancião. Nós não temos jovens, não temos adolescente, não temos criança. Uma igreja que está fadada a fechar as suas portas em pouco tempo. Porque passaram anos pensando só no seu mundo, sem pensar na estratégia evangelística. Não é transferir responsabilidade para um segmento da igreja. É que cada um de nós temos esta missão
e essa responsabilidade de proclamar o Evangelho da graça de Deus. O profeta Amós, quando ele escreve na sua palavra, ele diz algo muito interessante em Amós capítulo 8, versículo 11 e 12, diz assim, a palavra do profeta Amós, verso 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Vai chegar esse tempo, não está distante. Muitos vão querer ouvir e não terão mais a palavra, porque Deus vai retirar e levar para si a sua noiva, a sua igreja. Mas essa missão, antes de acontecer isso, Deus confiou a nós de pregar o Evangelho da graça do Senhor. Quando você tem a oportunidade de ler as cartas de Paulo, em especial as menores cartas como Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, você vai olhar dentro da primeira carta, no prefácio, não somente as saudações, mas também a gratidão que o apóstolo Paulo faz com essas igrejas. Elas foram obedientes, ou seja, elas foram submissas à palavra de Deus. Elas não perderam a visão missionária. Elas tomaram cuidado com urgência no seu tempo de anunciar as boas novas do Evangelho. Assim também é conosco, irmãos. Esse é o meu tempo, é o nosso tempo. Vai passar o nosso tempo. Outros virão em nosso lugar. Mas o Senhor espera eu e você que sejamos obedientes à missão da igreja. A igreja não pode correr atrás dos seus próprios interesses, nem andar no seu próprio ritmo, mas ela precisa submeter ao Senhor e ter a visão e o sentimento de urgência de proclamar as boas novas do Evangelho de coração. Vamos pensar, irmãos, nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve nas cartas aos Coríntios, na primeira carta. Eu quero que agora você comigo abra esse texto. Eu quero que você leia e que seja algo que toque o seu coração e que você possa perceber que isso foi no coração do apóstolo Paulo, mas deve ser no meu, no seu, no coração da família da fé. Eu quero encerrar para que você seja esse crente firmado nessa fé autêntica e verdadeira, essa fé não temporal, mas robusta, verdade centralizada em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo de número 16, ele expressa esta palavra, que deve ser minha e sua, enquanto nós vivemos aqui neste mundo. Leia comigo, amados irmãos, esse texto. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim, ai de você, ai de cada um de nós, se nós não formos obedientes à palavra do Senhor. Não entender que nós devemos ser submissos. Ter a visão do reino de Deus, que o campo está branquejando. E entender que essa mensagem não é daqui a algum tempo, mas é hoje, agora. Que Deus possa nos conceder esse privilégio, principalmente quando você for participar da mesa do Senhor, que você possa lembrar disso, que esse é o seu dever, este é o meu dever, é o nosso dever para com a obra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.